Esse último mês eu tava fazendo mais uma visita na barbearia perto da minha casa, e quando eu digo barbearia, é barbearia mesmo, sabe? É só pra chegar lá, cortar o cabelo, bater um papo e cair fora. Nada daquela bichice de ficar aparando barba e passando creminho na barba, essas merda tudo mais. Mas enfim, tava lá já um rapaz jovem, deve ter uns 19, 20 anos. O cara já cortou meu cabelo já uma meia dúzia de vezes. E daí eu não sou aquele cliente muito falante, né? Converso bem pouco, só que tinha um outro cliente falante ali do lado, aí papo vai, papo vem. O pessoal começa a falar de cidades, estados diferentes, né? O caminho de vida que cada um trilhou. E daí o rapaz, o que tá cortando meu cabelo, ele conta uma história bem interessante. Veja bem, o guri era de outro estado, certo? Ele fez um curso de barbeiro, sei lá onde que ele deve ter feito, mas isso enquanto ainda estava ali na casa dos pais. Arranjou um emprego, caiu fora da casa dos pais. E não era um emprego geralmente com isso era só mais uma das habilidades que ele adquiriu na vida dele. E relembrando, um rapaz jovem, 17, 18 anos, algo assim. E ele mesmo falando que em momentos assim de que ele estava com dificuldade financeira, ele chegou a cortar o cabelo dos amigos por 10, 15 pila e tal. Isso enquanto ele ainda estava lá na mesma cidade que os pais dele, mas já fora da casa dos pais. E daí, isso, ele era de outro estado, certo? Então pensa só, um rapaz jovem, menos de 20 anos, o cara caiu fora da casa dos pais, depois caiu fora do estado onde ele morava para ir morar longe da família. E ele estava contando que assim, ele fez o curso do nada, começou a trabalhar com o negócio, gostou, falou que hoje ele está muito bem sozinho com o canto dele e tirando uma grana que é superior ao que ele precisa para viver, então ele consegue pagar as contas dele, ter um lazer e ainda juntar alguma coisa. E veja bem, é um cara que fez um curso de barbeiro, compreende? E daí ressaltando bem isso, assim, que o cara tá satisfeito com a vida dele e agora é aquela coisa, o mundo pertence a ele, né? E daí na discussão, né, eu já dei aquela instrução lá da experiência, né, que eu já tenho mais de uma década acima desse rapaz. E daí eu falei, cara, isso é bom porque, na minha opinião, todo homem, ele tem que ter essa experiência de sair da casa dos pais e ir morar sozinho ou ir morar com amigos. Por quê? Porque, veja bem, quando ele tá na casa dos pais, ele tá num ambiente que ele tem que ficar dando satisfação pro pai, pra mãe, só que também ele tem que ficar dando validação pra mãe dele, da mesma forma que o pai dele tá dando validação pra mãe dele. E daí eu falei que a maior armadilha, não nessas palavras, né? Nessas palavras eu tô falando aqui no canal, a maior armadilha que muitos homens caem, o maior erro que muitos homens cometem é o seguinte: ele se torna adulto, começa a se tornar autossuficiente, a se sustentar, e ao invés de morar sozinho ou com amigos, para tentar se descobrir e identificar o que ele considera importante na vida dele, quais são os valores dele, quais são os seus objetivos dele, ele acaba caindo na armadilha de morar com uma namorada, de morar com uma noiva. Então veja bem, ele nunca tem aquela transição para se tornar um homem independente, para se tornar um homem autossuficiente. Veja bem, antes ele morava na casa dos pais, ele era um garoto da mamãe, né, o filhinho da mamãe. E daí ele se torna um adulto, entre aspas, só que ele se torna o garoto ou o gadão da namorada da esposa. Resumindo, ele não teve transição nenhuma, ele só trocou de mestre. Ele vivia num ambiente em que ele dava validação para a mãe dele e prestava satisfações para ela. E daí ele está simplesmente indo para um outro ambiente no qual ele está dando validação e prestando satisfação para a namorada ou para a esposa. E daí logo em seguida caindo naquelas armadilhas, né, da união estável e da paternidade, que basicamente é só risco e responsabilidade sem nenhuma autoridade ou benefício. E daí eu passei bem claro assim essa experiência, que olha, é a melhor coisa que o cara tem que fazer. Ele tem que, a partir do momento que o homem se torna independente, ele tem que tirar um tempo para ficar sozinho, só se dedicando a si mesmo, para daí depois decidir o que ele vai fazer da vida dele. A discussão meio que foi parando por ali, né? Não teve por que meter um monte de red pill ou alguma coisa assim. Mas é engraçado porque esse tipo de conversa eu já tinha há mais de uma década atrás, com até alguns colegas de faculdade, de estágio e etc. Isso muito antes de saber de MGTOW, Red Pill, alguma coisa assim, época de
purple pillzão mesmo, talvez até blue pill. E naquela época já existia esse tipo de comparação. Do cara que tá no começo dos seus 20 anos e ele tá lá trabalhando, ou fazendo faculdade, ou estágio, só que ele ainda é um homem independente, ele tá decidindo o que ele quer fazer da vida e também curtindo a vida. E daí eu lembro que com um amigo a gente estava discutindo a respeito de um colega de trabalho dele, que veja bem a arapuca na qual o cara se meteu. Ele deveria ter no máximo 25 anos, estava casado e ele já estava no segundo filho. Veja bem, ok, namoradinha cedo, ou ele se descuidou ou ela se descuidou. E esse meu amigo, ele contou, citando sobre esse rapaz, dizendo que o cara dava pra ver que ele tinha um desespero interior. Ele ficava muito puto, às vezes, ou parecia que ele estava muito puto com a esposa e com os filhos, pelo fato de a esposa e os filhos terem roubado as oportunidades dele, de certa forma, roubado o futuro dele, certo? Tirando as possibilidades dele ser o que ele poderia ser, ao invés de ser o que ele é hoje em dia. Vocês conseguem entender? É basicamente aquele argumento assim de que esposas e namoradas são meio que destruidoras de sonhos, porque o que é importante para o homem deixa de ser importante. O que ele almejava para a vida dele, os sonhos, os objetivos dele, se tornam secundários ou até mesmo terciários, porque agora a prioridade dele tem que ser unicamente a esposa e os filhos. E dava para ver a culpa nesse cara, o sentimento de culpa interno que ele tinha, porque ao passo que ele amava a esposa, amava os filhos, gostava deles, tinha toda aquela parte instintiva de querer cuidar deles, prover para eles, ele também notava que a vida dele tinha sido roubada. Não importa se foi ele que se auto-sabotou, ele que roubou a vida dele, ou vamos até tentar ensaiar a possibilidade de talvez a atual esposa dele, né, ter meio que enrolado ele, dado algum golpe, né? Sabe, aquele velho golpe da criança milagrosa, hahaha, a pílula não funcionou. Mas enfim, então note a diferença nesses dois personagens reais, né, que eu tô citando aqui nesse vídeo. Tu tem por um lado todos os dois casos, assim, rapazes que estão entre 20 e 25 anos, bem jovens pro parâmetro atual. E daí tu tem um que buscou a independência dele, e mesmo num cargo, num trabalho, numa especialização que não é de renome, certo? Barbeiro, etc. Ele teve a iniciativa de sair de casa, ter um espaço para ele, arranjar um trampo, ter a independência, a autossuficiência dele e ter essa oportunidade não só de aproveitar a vida, de aprender a viver sozinho, aprender a se tornar independente, mas ter essa liberdade sem pressa de poder definir o que ele quer para a vida dele, planejar e tentar alcançar os objetivos, os sonhos dele. Do outro lado, tu tem um cara que provavelmente seguiu aquele caminho que eu citei anteriormente. O cara saiu da casa do pai e da mãe, logo em seguida já foi para morar com uma namorada, se tornou um chefe de família, um marido, um pai, e agora o cara não tem perspectiva nenhuma na vida dele. Entendeu? Ele não vê um futuro. É o gado que simplesmente ele nasceu num cercado, numa fazenda, e daí quando surgiu aquela oportunidade, quando ele se tornou um jovem adulto, de, olha, agora ali a porteira do cercado tá aberta, tu pode sair, tu pode tentar descobrir o mundo. O que ele fez? Ele chegou lá, fechou a porteira e continuou dentro do cercado. Porque por alguma razão naquele momento o cercado parecia bom pra ele. Só que depois com o tempo vem aquela constatação que, putz, fiz besteira, entendeu? Eu mesmo criei a minha prisão, eu poderia estar livre, tentando descobrir o mundo, sabe? Com um mundo de possibilidades pro meu futuro, mas não, agora eu tô aprisionado. E como eu já falei aqui no canal, tem aquele vídeo sobre o homem que se torna consciente depois do casamento. Nesse caso, talvez esse cara possa reconquistar a liberdade, que ele não chegou a alcançar, né? Então não seria nenhuma reconquista. Só que pelo fato dele ter se casado e dele ter tido filhos, essa liberdade que ele pode conquistar vai ser parcial e com certeza ele vai ter que pagar o preço. Porque de forma alguma tu pode abandonar uma esposa, terminar um casamento sem pagar o preço e correndo risco muito grande
de acabar também perdendo os filhos.